3 fatores que pioram com a chuva, com os ácaros. E aí? Bom dia. Quais as complicações das chuvas com as sarnas? Deixa eu colocar aqui, eu tô um pouquinho atrasada. Hoje eu vou ter, pelo amor ou pela dor, terminar essa aula mais cedo, por conta que eu não estou com bateria o suficiente nesse telefone. Senão eu fico sem retorno. E onde eu faço a live, não tem uma tomada próxima. Então, vamos direto ao ponto. Deixa eu ver se eu consigo ver aquela imagem de ácaro que uma vez eu coloquei pra vocês aqui. Mas eu não sei se eu vou achar ela neste telefone. Eu devia ter colocado aqui, né? Ajudaria pra caramba vocês a lembrarem do abençoadinho. Mas eu vou dando uma olhada rapidamente aqui, enquanto a gente aguarda apenas somente 2 minutos. Hoje eu não vou colocar mensagem, porque assim eu ganho um pouquinho do que ficou no meio do caminho. E eu vou só puxar aqui e ver se eu vejo. É porque eu já dei. Ó, o filho tomando água atrás. Gente, dá pra ouvir ele tomando água. Água por atacado. Acho que eu não vou achar a parte do ácaro que eu queria trazer aqui pra vocês. Tem tanta aula aqui dentro. Não, tá no telefone. Vambora. Vamos sem procurar mesmo. Bom dia, Cleide. Bom dia, Rose. Bom dia, Casinha. Bom dia, Vacuage. Bom dia, meninas, tá? Vamos ser objetiva, porque senão eu não vou conseguir sair do lugar. O que eu quero trazer pra vocês? Isso me veio agora, esse assunto me veio agora de manhã, às 4 horas da manhã, um pouquinho antes de eu levantar. Tava chovendo, eu falei assim, né? Vai sobrar a minha chuva, vai sobrar a minha caminhada. Mas não sobrou não, parou a chuva e eu fui e já voltei. Só não consegui me ajeitar toda, mas consegui estar aqui com vocês. Então o que acontece? Muitos animais, eles têm a dificuldade de manter a situação do ácaro controlada. Nossa, doutor, eu passo medicamento, ou até às vezes o pessoal faz Simparic, por exemplo, para poder controlar isso, Advocate, e volta e meio o animal tem, às vezes, uma crise de uma coceira maior, de um incômodo maior, e quando vai fazer exame depois daquele raspado, tem o ácaro ali. O que acontece? Existem alguns fatores que fazem com que ele tenha aquilo com uma frequência maior, tá? Então, uma coisa que eu falo que é muito importante é entender é o seguinte: o seu animal tem predisposição a ter uma exposição maior a uma umidade na pele? É isso que tem que ser pensado. Por exemplo, quando a gente tem um animal que fica sempre do lado de fora da casa e que à noite ele fica solto, igual aconteceu essa noite aqui, que 4 horas da manhã, 4 não, um pouquinho antes, choveu muito. E o que acontece? Se aquele animal ele fica, né, ele tem um canil, mas ele fica solto, o que acontece com aquele animal? Ele vai na chuva. Muitos vão, tá? Tem gente que vê e fala assim, o meu não vai não. Que ótimo, né? Mas eu já tô falando aqui de comportamento normal e comum dos cães. Então, ele vai na chuva. Então, se ele foi na chuva ali 3, 4 horas da manhã, o que acontece? Mesmo se você levanta cedo, mesmo se você vai lá cuidar dele, mesmo se você vai lá e vai secá-lo depois daquela chuva, vai levar um tempo em que ele ficou em exposição com aquela pele úmida. Quer ver? Vamos fazer uma pergunta para vocês que vai me ajudar. Alguém já teve cachorro que ficou e viveu do lado de fora da casa e que molhou com a chuva, por exemplo? Alguém já teve ou não? Ou já viu alguém que tem? E que logo depois de molhar com essa chuva,
teve a situação de ser secado pelo tempo e não por uso de um secador? Vamos nós de hormônio, né? Alguém já viu isso acontecendo? Ou não? Com alguém, né? Porque quem tem um animalzinho pequenininho, mora dentro de casa no apartamento, não vai vivenciar isso. Mas algum parente, alguma pessoa próxima. A Casinha falou que já sim. O que acontece, né? Tudo são as realidades que cada um vive. Porque se a pessoa vive num apartamento, ela não vai ter essa possibilidade de ver isso de forma alguma. Mas se ela vive em casa, ou se ela já morou em situações mais interiores e rurais, é extremamente comum o que acontece. A chuva que deu essa noite, quem tem cachorros grandes e que ficam do lado de fora da casa e soltos, mesmo tendo um canil todo lindo e bonitinho, o cachorro no outro dia tá meio úmido, ele deitou no molhado muitas vezes. Muitas vezes ele não molhou de ensopar, mas você vê que ele tem um pouco aquela umidade. Só que ele não é seco, tá? É tido como uma coisa normal e agora ele vai secar como? Vai secar com o tempo, entre aspas. Ele vai se virar e o tempo que vai se virar para secá-lo. E o que acontece? Isso uma única vez traz problema para o animal? Agora uma pergunta para vocês. Traz problema, gente? Sim ou não? Eu quero pôr vocês para raciocinarem. Eu tô trazendo, às vezes eu trago situações aqui que vocês já sabem, mas eu trago como se fosse casos, né, clínicos, onde as situações, para ao invés de eu virar e falar assim, essa situação, isso, eu vou trazendo outros lados para vocês pensarem junto comigo, raciocinarem comigo, e aí com isso que a gente faz, a gente gera mais mente perceptiva em vocês. Mais mente perceptiva em vocês, mais vocês vão ficar atentas a fazer linhas de raciocínio e conseguir para um lado ou não. Se for uma única vez, não, né? Ou seja, agora a Casinha respondeu se for uma única vez, não. E a Rosa respondeu o quê? Sim. E já vou falando uma coisa que eu repito para todo mundo que vem aqui e quem nunca veio ou tá vindo às vezes e não me ouviu dizer aqui no Chá Comigo. Não existe resposta idiota. Existe idiota é aquela resposta que não é dita. Não existe pergunta idiota. Pergunta idiota é aquela que não é dita, ok? Às vezes mesmo que não tem totalmente dentro do conceito, dentro do que está sendo dito, mas outro dia mesmo a menina, acho que foi a Cleide que tinha me perguntado outro dia sobre uma alimentação, e eu trouxe e informei para vocês, tá? Mesmo se na hora eu não saiba, eu vou buscar, eu vou falar, olha, achei, é isso, olha, eu não achei, ainda tô no escuro, tá? Porque todo dia nós aprendemos juntas e não sozinha, tá? Isso é muito importante. Então o que acontece? Esse umedecimento da pele pode trazer problemas? Se for uma única vez, não. E a Rosa disse que sim. E eu vou dizer uma coisa que vai surpreender vocês. Vocês duas estão certas. Eu tô pondo vocês para pensarem. Por que eu tô te dizendo para vocês? Eu tô trazendo apenas um parâmetro. Vocês não têm um histórico dele para amarrar tudo com uma única informação. Então, tanto pode ser, por exemplo, se esse animal é um animal que tem problema de pele recorrente, que seja por dermatite bacteriana. Se esse mesmo animal é um animal branquinho, de pelo curto sempre é pior do que o de pelo longo, todo mundo pensando de pelo longo, né? Mas, por exemplo, tipo um dálmata, de pelinho curto, tá? Se ele é bem branquelinho, chega até a ter assim a beiradinha dos olhos assim, mais despigmentado. Ele não chega a ser albino, porque o animal para ser albino, ele tem que ter o nariz rosa. Ele tem que ter... Ai, gente, agora que eu lembrei de falar nariz. Amanhã eu trago para mostrar pra vocês aqui o que eu trouxe. Da rocinha aqui perto, que eu fui ontem, para vocês verem. Que vai ajudar vocês a entenderem muito quando usar na live. Mas vamos voltar aqui, entendeu? Então ele tem que ter os coxins, ou seja, aquela parte de baixo da patinha, né? O almofadinho ali. Todo, em vez de ser preto, algumas pontinhas tem que estar tudo rosinha, sem pigmento algum, tá? Então, a gente tem muito cachorro que tem despigmentação. Mas albino real, eu posso te falar que eu nunca vi nenhum, tá? Então, isso é muito colocado aí. É igual que a gente vê aquelas meninas, é mais como menina, não sei porquê, né? Lourinha, mas, tipo assim, ela é tão despigmentadinha mesmo, albina, que o cíliozinho dela é branquinho. Que aqui, assim, chega até a ser branquinho, onde então tão lourinho que eu tenho assim. Tipo assim, né? Aí vocês conseguem observar isso, né?
Aqui, os cílios em tudo é daquele jeito. Não é aquela coisa, eu sou clara e tenho a sobrancelha preta, tá? Então, só para que vocês entendam essa parte. Por que eu falo sim e não? Eu quero desenvolver para vocês que depende, tá? Se eu for pensar e colocar esse contexto, um animal que dormiu na chuva e ficou lá e de um dia para o outro ficou um pouco úmido, joia, mas é um animal novo, é um animal saudável, é um animal que come uma boa alimentação, presta atenção, hein? E que nunca teve problema de pele. Uma única vez? Vai fazer diferença nenhuma na vida desse cachorro. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Se for espaçadamente, é 1 vez, 2 vezes no ano. E levou quase 10 anos, isso vai fazer diferença? Não. Agora, se eu tenho esse mesmo contexto desse mesmo cachorro que eu disse que é todo saudável direitinho, mas aconteceu isso 10 vezes seguidas. Sim, ele pode ter problema sim com aquela umidade que não foi secada, tá? Então, entendam que esse é um dos motivos que muitas vezes eu não consigo fazer uma resposta boa para vocês. Por exemplo, quando eu abro caixinha, que eu viro, vocês me perguntam as coisas. O cachorro pode ter problema de pele porque ele ficou um dia na chuva? Aí, às vezes eu respondo isso para sacudir vocês, para ver se entende. Não sei, é muito pouco. Não é o suficiente para eu dar uma resposta real. Eu posso dar uma resposta totalmente fora do que é, né? Então, quanto melhor o contexto, melhor é a situação de entender. Porque eu me estou lidando com um ser vivo, e um ser vivo biológico tem várias coisinhas que interferem. Mas estas todas coisinhas podem ser analisadas, são fáceis de analisar e nelas a gente pesa e resolvido. Ok? Deu para conseguir entender que a gente tem que buscar outras variáveis? Nós não podemos fechar numa única variável? Eu sei que vocês já pensam isso, mas eu tô querendo treinar vocês a ter a mente perceptiva. Tá? Isso é muito importante. E às vezes, uma frequência com que aquilo lhe aconteceu ali 2, 3 vezes. E o animal incomodou a primeira vez, foi passado de liso, se deixou. Aconteceu a segunda, ele começou a coçar, ter um incômodozinho. E aí na terceira, ele vai lá e abre um buracão na pele, tá? E começa até a ter o que a gente chama de dermatite atópica, igual, por exemplo, o Lubão. Se ele tem um incômodo, muitas vezes, de repente, ele vai lá, graças a Deus, já tem um tempo que ele não faz uma proeza dessa. Eu tava falando que acho que uma borboleta passando. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Agora, o que eu quero dizer pra vocês? Agora, isso vale pra qualquer um que eu vou dizer agora? Vale. Toda vez que eu exponho um animal a uma umidade, saudável ou não, novo ou velho, se isso com uma frequência muito grande, pode me ajudar a contribuir para depois ter um problema? Sim. Esse depois, dependendo do que ele antes, pode acontecer 2 dias depois, ou esse depois pode acontecer lá na frente, daqui a 5 anos. Ok? Então, isso que vocês têm que compreender, que a pele do cão, é só pensar o seguinte, um cachorro é um ser que vive molhado ou que vive seco? Gente, a pergunta é idiota, mas vocês vão entender. É muito idiota. Cachorro é um cachorro. Cachorro é um ser que vive o tempo todo molhado ou seco. Acompanhem comigo. E eu vou dar um outro exemplo. E o urso é um ser que vive molhado e seco, ou o tempo todo só molhado, ou o tempo todo só seco? Conseguiram entender a diferença? Vocês vão matar aqui agora. Vocês vão matar. Eu tô pondo vocês pra pensar. Isso aqui não tem nada a ver de veterinário. Isso aqui tem a ver com mente perceptiva. Me dizem. Um cachorro. Ele vive o tempo todo como? Me contem. Como é que é o cachorro? Como é que é o urso? O cachorro vive como? A maior parte do tempo. O normal da vida dele. O normal da vida dele é molhado ou seco? Gente, essa linha de raciocínio vale ouro. Ela é extremamente idiota. Extremamente idiota. Mas vocês vão entender o que eu tô dizendo. Seco. Isso aí. Agora, o que cachorro, né?
Olha lá, ó, o cachorro seco e o urso seco e molhado. Bingo, meninas. Então, se eu tiver um urso em que ele tá molhado e úmido, isso vai atrapalhar a predispor ele à doença? Olha isso que eu tô dizendo pra vocês. Gente, a mente é maravilhosa. As linhas veio. Eu não tava pensando em falar esse tipo de coisa pra vocês e veio. Me conta. Se o urso normal dele é seco e molhado, isso vai fazer com que ele tenha doença? Caramba. Sim ou não, gente? Foca no urso. Não. Isso aí, Rose. Não vai. Então, o que acontece? Então, se eu tenho um cachorro, que vocês já me responderam, que o normal pra ele é estar cerco, tá? Não porque tá acostumado, não porque aquilo é o normal dele. Pra ele comer, ele tem que entrar dentro da pinóia do rio, dar os tapas lá e catar as trutas pra ele comer, tá? Então é normal pra ele, tá? O cachorro não tem que pular dentro do mar, o cachorro não tem que pular dentro da lagoa, o cachorro não tem que pular dentro da poça pra ele comer, entendeu? Então o que acontece? Então a vida de umidade pra pele de um cachorro não é uma coisa normal, tá? Então o banho, a chuva, qualquer situação em que ele fique mais úmido é um elemento altíssimo para predispor a problema. Guardaram, gente? Vocês nunca mais vão esquecer do urso e do cachorro, hein? Conseguiram guardar e entender? E conseguiram observar que o que eu tô falando para vocês aqui não tem nada de veterinária? É mente perceptiva? Conseguiram? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver com veterinária, tem a mente perceptiva, que quando você tem, você consegue entender se está fazendo algo que é bom ou não para o animal. Aquilo é natural daquele animal ou não, tá? Então, o que acontece? Então, essa umidade vai trazer problema com o tempo? Vai, tá? Agora, quanto mais velho o animal, mais ele vai sofrer com aquilo. Por quê? Porque ele já tem um desgaste do organismo como um todo. Tanto também o filhote, por estar simplesmente aprendendo os desafios e do crescimento para se tornar adulto, ele está sensível às diversidades. Automaticamente também aquilo vai ser extremamente importante para ele. Então aquela história, por exemplo, de pegar um goldenzinho e achar que é lindinho, ficar molhando para lá e para cá, porque ele adora água, porque ele adora bacia, e ele tá ali com 6 meses, com 8, com 10, com 12, vai plantar sementinhas, problemas para frente, tá? Outro dia eu vi um golden, muito lindinho, né? Acho que devia ter uns 8 meses. E a moça tirou uma foto, ele todo enrolado na grama, que tava parecendo um brigadeiro, né? Enrolado assim, caramelo todo sujo de grama. Grama é uma das coisas que causa mais alergia em muitos cães. Com umidade. Junto com a umidade, com a alergia da grama e uma idade que ele nem tem possibilidade. O que ela tá plantando? Problema. E aí, se é levado isso pra ela, nossa, que absurdo, que exagero, coitado, o que tem? Só uma vezinha. Ele não tem o problema de usar uma vezinha, ele pode fazer aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, 100. Mas a idade que ele está fazendo aquilo, conforme ele está fazendo aquilo, é o momento que mais vai predispor a adulto ele carregar problemas também, tá? Então, isso eu quero trazer pra vocês. Então, o que acontece? Essa exposição vai fazer muitas vezes com que leva a estresse interno e esse estresse interno vai abaixar a imunidade desse animal. Por isso é muito comum, a gente tem uns ácaros no ambiente, tá? É a mesma situação muitas vezes de linha de raciocínio tanto para fungo quanto para ácaro. Bacteriano já é um pouco mais variado porque depende muito mais da presença maior para problemas de dermatites bacterianas, mas ácaro e fungo, umidade é vida para eles. Então, teve a atitude da situação dessa umidade junto com a questão de baixa de imunidade, muitas vezes pelo contexto. Que baixa de contexto? Vocês vão conseguir entender. Gente, alguém fica estressado quando fica no calor? Calor assim, tá 40 graus.
Alguém fica irritado? Alguém fica incomodado? Chato? Eu já faço até careta porque me incomoda muito. Eu não gosto de frio, mas no frio eu consigo contornar. No calor, não. No frio, se eu tiver que sair na rua, eu saio com 5 blusas e consigo ir na rua. No calor, não tem 5 ventiladores me abanando. Pois é, a Rose fica incomodada. Ou também no frio, não, tô tranquila, tá ali 10 graus e eu tô aqui de camisetinha. Ou no frio também, que te incomode muito. Não pense no frio da cidade de vocês. Porque, por exemplo, se você já está acostumado que na sua cidade faz 15 graus, aquilo já está acostumado, pensa o contrário. Imagina numa situação em que você está a 5, tá? Não, eu estou acostumada com essa temperatura, mas eu resolvi dar um passeiozinho ali. Eu vou ter na cidade ali do leste, ali embaixo, porque eu tô a fim de fazer o seguinte, de fazer umas comprinhas ali no Paraguai. E aí lá tá dando 5 graus essa semana. Aqueles 5 graus te incomoda? Ou também é tranquilo? Só isso eu tô querendo informar pra vocês, porque um é inconsequência do outro, que é comum de acontecer, tá? Mesmo que eu tô falando. O cachorro não tem blusa, ele não veste blusa de frio. A gente até pode colocar nele, né? Mas vamos pensar que você continua com o mesmo tipo de roupa que você já veste, tá? Você não vai colocar lá uma blusa, né, extremamente capotada pra ir naquele lugar. Eu acho que todos nós incomodamos. Por quê? Se todos nós não incomodássemos, ninguém iria para Bariloche, Brasiloche ou qualquer outro lugar até que neve sem vestir aquelas roupas. Todo mundo vai lá e veste. Por quê? Porque não aguenta. Incomoda. Então, o que eu tô querendo? Aquilo leva a estresse. Então, a maior complicação que existe em cima da questão da umidade, lá da chuva que aconteceu, né, que eu dei dizendo para vocês, aquilo leva a um corpo a ficar mais frio por causa da umidade que ficou na pele. E ele tem que trabalhar mais para manter aquele mesmo nível de temperatura. Este trabalhar mais é um fator estressante para o corpo. Este fator estressante pode ajudar a baixar a imunidade, porque ele está trabalhando por mais que não precisa. E trabalhar mais vai fazer ele se desgastar. Agora acompanha comigo, nós estamos na chuva, né? Na história da chuva. Aí o que acontece também com o próprio ácaro no ambiente? Ficou mais úmido o ambiente. É a mesma história do fungo. Que a gente nunca observou, né? Que começa a chover, às vezes passa um certo tempo, lugar que nunca ficou com mofo começa a ter mofo, né? O ácaro a gente não consegue ver porque ele é microscópico. Gente, só vou tirar aqui que tem uma formiga em cima do meu computador, né? Então o que acontece? Essa própria chuva já faz... Gente, tô escutando o galo cantar aí no fundo. Ele faz com que aumenta essa situação de os agentes desafiadores para uma sarna também aumenta nesse ambiente, tá? Então até aquele animal que às vezes nem foi na chuva em si e ficou molhado, mas eles apenas deita e fica naquele ambiente que está úmido e molhado, faz com que ele tenha predisposição maior também de ter uma sarna. Principalmente quando? Acabou de chover, igual hoje de manhã. Na hora que eu fui caminhar, tava cheio de poça na rua. Aí a pessoa acabou de chover, ela vai lá e cata o bichinho e vamos caminhar pós-chuva, né? O caminhar pós-chuva para os cães ainda é meio delicado, né? Para outros fatores, mas vamos só nesse específico, focado em sarna, para que vocês entendam. Então, o que acontece? Eu tenho um aumento dos próprios agentes. Então, é um momento em que eu tenho que preocupar com a maior ventilação daquele lugar. Eu tenho que preocupar com uma maior limpeza daquele lugar e, principalmente, mantê-lo seco. Quanto mais seco eu o mantenho, melhor eu consigo conservar. Quer ver um exemplo que é um erro assim? Eu não posso falar que é horroroso, porque se a pessoa nunca fez a linha de raciocínio, ela não vai saber. Eu falo que todo mundo, não só, né, os marcianos infiltrados na Terra, em veterinários, os marcianos infiltrados na Terra como donos de animais, os marcianos infiltrados na Terra como os donos de casa de ração. Entendam aqui agora.
Vocês já viram aquelas casinhas de madeira, gente? Alguém já viu? Eu já vendi tantas. Até quando eu entendi isso que eu tô falando aqui agora pra vocês, que já tem um tempo que eu entendi isso. Porque só que eu vim pro Rio e fechei meu pet shop já tem 10 anos. Vai fazer 10 anos agora. Neste exato instante, nesses meses, eu estava vendendo as minhas coisas e preparando a minha mudança pro Rio de Janeiro. Há 10 anos atrás. Foi no dia 23 de junho de 2013 que eu vim pro estado do Rio. Então, vocês viram? Alguém já viu aquelas... A gente já vendia aquelas casinhas. Porque elas são práticasinhas, são baratinhas. Principalmente que o cachorro fica do lado de fora, a pessoa não pôde construir. Às vezes não tem muito espaço. Às vezes não tem nenhum pedreiro pra fazer, vai ficar muito caro. Alguém já viu? O telhado dela é tipo um latão, né? Então fica protegidozinho por cima. Já viu alguém usando aquela casinha? Graças a Deus usar. Eu já usei, gente. Na época da Ludmilla e Laís. Já tive uma porcaria daquela. Hoje eu consigo entender. Aliás, há mais de 10 anos eu consigo entender que é uma porcaria. Mas quando a minha Laís e minha Ludmilla, minhas duas pequenas tinham, eu não conseguia ver que aquilo era uma porcaria. Gente, tudo olhando na linha do foco preventivo, que é o que eu trago aqui pra vocês. Senão o povo, né, fala assim, o que é isso, né? Como assim, né? Sempre foco preventivo de evitar as coisas, ok? Alguém já viu? Alguém que já alguma vozinha, alguma senhorinha, principalmente as mais antiguinhas, né? Olha aquilo dali. Qual que é o maior problema daquilo ali por cima de tudo que eu tô falando pra vocês? Vamos ver agora, ficou mais fácil, hein? Daqui a pouco a casinha vai e mata aqui, porque a casinha eu falo que ela tá virando PhD antes mesmo de fazer o GME, antes mesmo de fazer meu curso. Em falar nisso, enquanto vocês vão falando pra mim se vocês já viram alguém que já usou ou tem aquela casinha de madeira, abrir inscrições para o curso gratuito semana que vem, que será uma semana de aula à noite, gente, tá? E não vou virar para vocês falar se vai durar 1 hora ou mais, porque eu não sei, no desenvolver da aula é que eu vou dizer para vocês, tá? Não sei dizer para vocês. Os primeiros passos antes do veterinário, tá bom? Me contem aí, vocês estão chegando por aí. Alguém já viu ou conhece alguém que usa aquela casinha? Não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Engraçado, outra menina também não conseguiu. Achei estranho. Eu vou tentar ver de novo, porque assim que eu fiz, eu testei com um outro celular que eu tenho. Entrou direitinho. E eu vou tentar recolocar de novo. A menina não conseguiu, mas meu esposo conseguiu. Mas outras clientes entraram. Assim que eu fui tentar fazer a primeira vez, eu vi que eu tinha feito uma cagada, porque ele mostra embaixo como se fosse para instalar. E às vezes a gente vai rápido para apertar na tela e a gente aperta às vezes no lugar errado, tá? Mas ainda dá tempo de conseguir entrar direitinho, tá bom? Então o que acontece, né? A situação dessa casinha, tem como secar aquela casinha, gente? De madeira? Me contem aí. Acabou de dar uma chuva, igual dessa noite. A área aqui fora tá toda molhada, né? Pra minha felicidade, ficou tudo sujo, eu vou ter que limpar. Não tava no script limpar ali hoje não, mas sobrou pra mim hoje. Tem como secar? Tem como secar ela? Ficou sequinha, limpinha? Não tem. É isso aí que a Rose respondeu, né? E quem mais vier a responder? Não tem como. Aquilo ali é vou usar um vocabulário feio, mas é pra sacudir vocês replicarem próximos de vocês. É uma porcaria que quando a gente não tem informação, a gente acha que tá no céu. Cujo eu já achei. Na época que eu tinha a Laís Ludmilla, eu vou tentar ver se eu acho foto de Laís Ludmilla nas minhas coisas. Não sei, tem tanto tempo. Entendeu? Então o que acontece? Aquilo ali, pra pulga, para carrapato, ácaro, fungo, Jesus. Elas olham para aquilo e falam assim, uhul, minha mansão predileta. Depois que eu entendi isso, todo mundo que comprava comigo nas coisas no pet shop ficou chateado. Porque eu parei de vender aquela casinha. Por exemplo, se uma casinha pequenininha, tamanhozinho de um pincherzinho era R$40,
a casinha aquela de plástico, o negócio de caixinha de transporte, era 120. Tipo assim, era pelo menos 3 vezes mais cara. Então eu passei a vender só essa outra casinha. Nossa, não tem mais aquela de madeira não, essa aqui é muito cara. Eu falei assim, não. Então, tipo assim, eu tinha um pet shop em que tudo que eu vendia, em que eu começava a ver que depois fazia mal, ou que poderia contribuir para alguma coisa que não fosse boa, não vendia. E foi virando um pet shop diferente. Eu não vendia que todo mundo vende. Eu vendia todas as coisas em que eu via que não ia fazendo mal. E à medida que cada vez eu ia conseguindo ver isso, eu ia mudando, até para isso. Até o ponto de mudar fornecedor de lacinho para os cachorros e parar de ter fornecedor e eu mesma fazer lacinho. Eu tinha uma moça que depois me vendia lacinho. Eu vou contar só esse caso aqui, que não é um caso, é um caso real, é uma história real. O caso do Billy, meu próprio Yorkinho que eu tinha. Ela vendia lacinho e tinha aquelas partes metalizadas. E depois do que aconteceu, por exemplo, com o Billy, eu nunca mais comprei lacinho nem metalizado. No meio, né, para prender a borrachinha, ao invés de ser costurado, é um metalzinho fechado. Para a indústria, aquilo é magnífico, porque um lacinho fica pronto em segundos. Mas, para a possibilidade de saúde do animal, se for aqueles revoltadinhos de tirar, vai dar emoção, porque ele pode até comer aquilo ali, né? Um corpo estranho ainda come metal. Só que acontece o seguinte, mas o meu é bonzinho. Eu vou ter como saber, dona, como de um pet shop, qual cachorro colabora, qual que não colabora, qual que tira o lacinho, qual que não tira? E depois que comer, né? Então, por conta disso, eu também comprava umas gravatinhas que ela vinha amarrada com Elastec. Vocês conhecem Elastec, meninas? Me contem aí. Elastec é uma borrachinha, né? Aquele mesmo negócio que coloca naquele chapéuzinho de aniversário, assim, que a gente põe assim debaixo, assim, de papel. Adorava aquele chapéuzinho, gente. Tá aí, meu próximo aniversário ano que vem, eu vou comemorar com um chapéuzinho na cabeça. Pois é, aquele de Elastec. Eu adoro aquilo ali porque falou que é coisa manual, falou que coisa de estrenceu, dá vontade de ter um armarinho inteiro. Então, o que acontece? Aquele Elastec, eu não sei se vocês já observaram, mas ele tem uma seda por fora. E se você amarra ele real, prendendo aquela seda, aquela pinóia não arrebenta. E doeu muito no meu coração o que aconteceu na época. Muito. Eu comprava aquelas gravatinhas. Então, quando eu dava banho no Billy, no sábado, eu colocava ele de gravatinha. Com essa gravatinha, que era só pôr no pescoço, ela é rápida. Não tem que dar nó nem nada. E tem os tamanhos do Elastec para cachorro PMG. Já um tamanhozinho que esticava e não ficava tudo tranquilo. Isso é que o Billy ele era muito chato, muito coçador. Toda hora coça, né? Coçava o pescoço e coçou, isso eu não vi. Depois eu vi que ele começava a coçar, estava incomodado, mas eu não o pegava na mão com uma certa frequência. Tá? Isso era um erro muito sério que eu cometi. Então, por isso que eu falo algumas coisas com vocês, parecem algumas coisas assim, idiotas e bobas, mas ele tem fundamento real por trás. E quando foi no outro sábado, ou sexta, uma semana depois, normalmente era mais sábado mesmo que ele tomava banho, em que eu fui pra dar banho pra ele, fui dar pra menina que trabalhava comigo, se não me engano, acho que era a Cleusa na época. Ela foi dar banho nele, ela foi pra tirar a gravatinha, que foi, ele chorou. Daniela, tem um negócio estranho aqui. Na hora que eu fui lá, ele foi pra tentar tirar, não conseguiu, aquilo ficou aqui assim, entrou, literalmente, gente. Aquele Elastec entrou aqui assim na boca dele, e ele foi tentando, não conseguiu, e rasgou um pedacinho do lábio dele aqui. Literalmente. Ele não veio até isso embaixo, mas na boca aqui, ó, ela rasgou e fez um fiasco. Eu tive que sedar ele pra tirar, que o negócio tava até pra dentro. Tá? Porque ele não arrebentou. Depois disso, nunca mais comprei gravatinha e usei pra cachorro que tivesse a pinóia do Elastec. Tá? Então, assim, a gente acha à primeira vista que às vezes alguma coisa pode ser interessante, mas a gente não pode esquecer que o cachorro é uma eterna criança.
Então, mesmo se você comprou alguma coisa que você até acha que é seguro ou não, o que tem que acontecer? Observei meu cachorro, ele começou a coçar mais que o normal, parece que ele tá mais incomodado. Para. Investe 5, 3 minutos e olha o que tá acontecendo. Eu, com a minha vida corrida, que eu ficava o dia inteiro num pet shop, chegava em casa e fazia parte administrativa, eu não fazia isso todos os dias. É por isso que eu falo que existe a diferença entre ser dono de um cachorro e mãe de cachorro. Mãe de cachorro não é aquele que vai humanizar o animal. Não é esse o ponto da situação em todas as situações, tá? O ponto é, eu estou observando mudança de comportamento, estou olhando o que está acontecendo, ou eu vejo uma mudança de comportamento e só, tá. Isso é que é importante. E esse parâmetro, ele não pode ser perdido, ele não pode ser deixado de ser visto, tá? Então, o que acontece? Aquelas casinhas, aquela umidade é péssimo para aumentar, né? Esse gancho todo que eu dei para vocês é para falar a atenção que a gente tem que ter realmente com eles, né? Tá mais perceptivo a alterações. Olha, ele não é muito assim não, deixa eu ver o que tá acontecendo. Beleza? Então, o que acontece? Esse aumento do ambiente, dessa umidade, ele muitas vezes é assim. O ambiente até tá sequinho, nem tá tendo chuva. Eu limpo o ambiente, mas por que será que esse ácaro não acaba? Por que esse cachorro toda hora tem sarna? A bendita e abençoada casinha é um dos motivos. E a caminha de tecido, que não tem uma certa frequência em que realmente é limpa, colocada no sol, ou até bater um secador bem caprichado, também é um foco. E um último a mais que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esses fatores podem contribuir, né? Essa umidade, automaticamente, essa alteração de fungo e de ácaro, que é a sarna, que é o que eu estou trazendo para vocês inicialmente. Eu posso logo ter complicação bacteriana, uma dermatite começando realmente ali, tá? E tem que ficar atenta, porque normalmente ela não aparece assim no meio das costas. Vocês vão ver de forma sutil, tá? Às vezes debaixo do pelinho, assim, no cantinho da orelha. Às vezes assim, ó, sabe aquela partezinha do coxinha assim? Às vezes debaixo ali, entendeu? Às vezes, por exemplo, o Lobão, quando começa a lamber muito, eu começo a olhar. E por incrível que pareça, às vezes ele consegue dar um nó no pelinho ali de baixo. Então tem que ir e cortar e tirar, tá? Mas é uma coisa que eu falo que vocês cortem em pet shop, porque ali na hora que você abre os dedinhos assim, as pelinhas, se você não tomar cuidado e for tentar cortar, pode cortar a pele, tá? Até dentro de um pet shop é extremamente comum esse fato de acidente de poder acontecer. Que dirá a gente às vezes em casa. Outro dia, quando eu fui cortar o pelo do Lobão, debaixo das patinhas, que eu volto e meia cresce muito, eu sempre corto, tinha um boladinho, um bolinho. O pelo chegou a embolar debaixo de ficar um boloquinho. Aquele boladinho traz umidade e ali pode trazer uma dermatite, assim, até mesmo bacteriana, né? E a gente passa batido. Por quê? O animal, quando ele vai e faz um xixi, principalmente xixi, ele pisa, por mais que ele seja um cão educado e limpo, se ele for um cachorro maior, ele vai muitas vezes acabar por pisar naquele mijo. Não tem como não pisar, tá? Por exemplo, se eu tenho um cachorro pequeno, um poodle, um shih tzu, né, um pug, ele vai lá e faz uma rodinha, assim, ó, de mijo. Se eu tenho um cão grande, tá? Se eu tenho um dálmata, se eu tenho um labrador, né? Se eu tenho um rottweiler, ele não vai fazer uma rodinha assim, né? Ele faz um rodão de mijo. E esse rodão de mijo, na hora que ele vai sair daquele local, ele acaba muitas vezes por pisar. E se essa pata tem muito esse pelo, eu vou desencadear esse mesmo processo. E quando isso acontece, ele vai levar a umidade ali. Estou mostrando outra linha de raciocínio para vocês. E o que pode acontecer que é muito comum? A dermatite interdigital, ou seja, né, o cachorro começa a ter problema às vezes, né, só no meio dos dedinhos. Tem bichinho que fica com a pata muito inchada mesmo, e lambe absurdamente. Não sei se vocês já viram algum animal acontecer isso, né? Mas é uma coisa em decorrência da outra. E é aquilo que eu falo pra vocês. Quem que foi primeiro, o ovo ou a galinha, nem sempre a gente descobre. Mas os dois a gente tem que cortar pra eles, tá? Então o que acontece? A gente tem que ficar muito atento a isso,
Porque se a gente tem uma pele sem esses agentes acontecendo, a gente consegue cuidar muito mais fácil de uma situação acidental que aconteça séria, porque não temos algo subclínico acontecendo. Tipo, a sarninha ali coçando e passando batido. Outro só ponto importante que vocês têm que relatar para vocês. Aquele animal que simplesmente tem uma frequência de banho maior. Como assim frequência de banho maior? Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Aquele animal que toma banho toda semana. Vamos pensar no Golden. Ele toma banho uma vez na semana. Mas de vez em quando, volta e meia, ele faz uma arte lá e joga o balde no chão e entra na água. Ou ele consegue pular a cerquinha lá que colocaram, ou driblar o jardineiro e pulou na piscina, entrou na água de novo. Em que ele tem, às vezes, 2 vezes, tem semana que é 3 vezes. É uma frequência muito mais até do que 4 vezes em que ele esteja molhado no mês, tá? Esse animal tem que tomar muito cuidado, principalmente com a escovação. A escovação em excesso, por decorrência de secar ele, pode agredir também essa pele. Já vi cães com a própria rasqueadeira levar a agressões na pele, tá? Então, o que acontece? Até mesmo com a frequência adequada. Tinha um animalzinho, Floquinho, a dona dele chama Simone. Ele simplesmente era um animal que, ao a gente passar a rasqueadeira, se a gente era um poodle, se a gente ia desembolar aquele pelo dele, né? De deixar ele todo bonitinho, ele começava a ter uma sensibilidade naquela pele. Então, aquele animal que houve, ele molhou por acidente, essa semana aconteceu tal coisa, dei outro banho, o que for, sequem, mas evitem o tempo todo de escovar com aquela rasqueadeira normal. Sabe aquelas escovas nossas de cabelo, que é só uns... Avon tem uma assim, fuleirinha, mas que é show de bola. Só que tem só uns dentinhos de plástico assim. Alguém já viu ou já teve? Muito boa pra praia, porque não cai, não quebra, não sei o que, não é de madeira, não umedece. Toda de plástico. Alguém já viu, já teve aquelas escovas de cabelo? Já viram, gente? Vocês vão rir o que eu vou dizer sobre aquela escova. Inclusive, eu tenho até uma no meu banheiro aqui. No mesmo estilo. Pois é. Cleide falou que já viu. Aquela escova da Avon era uma escova que eu tinha do banho e tosa. Aquela tipo de escova é uma que eu uso pros meninos aqui. Por quê? Principalmente até quando tem aquela bolinha assim na ponta, mais gordinha, tá? Porque aquele animal que tem aquela frequência maior, aquilo ali nunca desembola nenhum cachorro, gente. Eu vou avisando, tá? Aquilo ali engana que é uma benção. Então, quem usa aquele tipo de escovinha acha que o animal está totalmente desembolado e ele vai estar embolado. Só um pente de aço, que tem uns pentes de aço, é que são capazes de virar e falar se ele está embolado real ou não, tá? Mas o que acontece? Com o animal que teve essa frequência maior de banho, quando você usa depois, né, do banho normal que desembolou, que foi aquele tipo de escova, qual que é a vantagem? Você não faz uma tração a mais naquele pelo, tá? Ele já está fragilizado pela umidade e isso traz complicações. Não vai trazer em um banho, não vai trazer em 2, mas traz depois de 1 ano, depois de 2, depois de 5, depois de 12, depois de 15 anos, né? Lembra que eu falo pra vocês, a parte preventiva, ela é assim, ela não, muitas vezes, ela não te dá uma colheita de uma situação real, tipo assim, eu vou aprender a fazer um brigadeiro, vou na cozinha agora, com 20 minutos ele tá pronto, tá? Não é assim, né? É uma situação em que você vai coletar com o tempo. Olha, mais um dia que ele tá saudável. Olha, mais um dia que ele tá saudável. Quando você observa, você vê, olha, um mês saudável. E aí você vai conseguir coletar dias mais saudáveis. Mais que ele vive mais feliz, tá? Então, isso que a gente sempre tem que ter em mente, né? O imediatismo não vai ser interessante para o seu animal. E nem para nós, né? Eu que sei disso. Tá bom, meninas? Isso que eu queria trazer para vocês. Eu poderia ter abreviado essa aula para vocês,
E vocês não fariam linha de raciocínio se eu falasse assim: 4 complicações relacionadas à chuva que podem fazer com que os seus cachorros aumentem a sarna. E aí eu falaria para vocês: a umidade da pele, a questão simplesmente da queda de imunidade, junto com o aumento de ácaro nesses ambientes, porque aumenta porque está úmido, e risco de infecções secundárias logo depois, por conta simplesmente dos desequilíbrios dos anteriores. Mas vocês não conseguiriam desenvolver linha perceptiva para que vocês entendam a questão de umidade e principalmente a história do cachorro e do urso. Vou até escrever, acho que uma história sobre isso depois. Ok? Deu para entender a linha perceptiva que eu passei para vocês hoje? Para a gente refinar o nosso cérebro para observar mais para as coisas? Gente, nosso recadinho hoje era esse. Eu vou depois fazer mais um teste no link, vou deixar para vocês. Como eu não consegui colocar, obrigada Cleide por responder por aí, como eu não consegui colocar no grupo, porque eu fiquei meio agarrada, que senão eu ia agarrar mais para poder entrar, eu vou acordar um pouquinho mais cedo para ficar mais precisa no horário que com vocês às 6h51, ok? Então eu vou deixar essa live hoje até meio-dia, porque eu não coloquei o assunto dela, tá bom? Meninas, obrigada. Temos um dia assim nublado, mesmo assim abençoado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e vão se priorizar. Eu sempre falo isso. Meus 3 km hoje já foi. Beijão, até amanhã, tchau, tchau.